Análise são 8 horas, então é um dia de análise, e você paga R$ 1.300 por essa pré-análise. Eu vou até citar um exemplo de uma empresa que foi numa das palestras que eu fiz sobre PAF-ECF. Nada, a FAESA botou essa pré-análise que ela quer ganhar mais dinheiro com isso. Ela veio direto para a análise. Ela ficou com a gente 48 horas. Ou seja, ela pagou R$ 8.000. Se ela tivesse feito a pré-análise, mais a análise, ela teria pago R$ 3.300 e teria conseguido passar com certeza. Então, o que eu digo, a pré-análise não é obrigatória, mas para empresas que estão iniciando esse processo, têm muitas dúvidas, talvez ela possa evitar que o seu tempo estoure muito lá na frente. Agora, se você acha que não vai estourar muito, que você vai cumprir as 12 horas, você pode ir lá e fazer. Nós já fizemos análises em 6 horas. Mas como foi essa análise? Ele levou um sistema que atendia só os requisitos gerais e não tinha pré-venda nem DAV. Então, é possível fazer em 6 horas? É possível. E eu acho, aqui a minha fala, Robert, pessoalmente, como avaliador, eu acho impossível você vencer esse roteiro que está aí em menos de 12 horas, se você fizer ele completo com mais um segmento lá que seja. Dá para fazer em 8 horas? Muito assim, um esforço muito grande, você está zeradinho, tudo certinho, eu acho que dá. Agora, menos do que 8 horas, impossível, não dá para fazer. Só esse teste da pré-venda aí, do teste 07 que eu falei lá do timeline, isso já vai ter que comer 2 horas da impressora para ela virar e poder gerar Z pendente. A gente pode fazer outras coisas nessas 2 horas? Pode, mas você não pode fazer redução Z. Vários testes existem redução Z, você vai ter que esperar essas 2 horas passar. Então não dá para fazer em 4 horas, como eu já ouvi algumas pessoas falarem. Impossível, se você fizer em 4 horas, você não testou como devia. Então a empresa que quer se enganar nessa questão da análise curta, é um tiro no pé, porque ela vai estar com... A gente pegou tanto problema de empresas que já tinham passado por análises anteriores do PAF e voltaram para fazer com a gente. E tinha uma série de problemas na geração do movimento por SF, que é um arquivo super importante, e tinha uma série de erros de consistência lá dentro. Por quê? Porque não foi feita a forma correta da checagem que deveria ser feita. Então, tinha erro na aplicação depois de 1 ano da análise feita. E a gente só pegou quando foi lá para a FAESA. Então, para a empresa é interessante, porque ela vai deixar o software dela redondo. É como se ela estivesse pagando, além da própria análise, uma consultoria de teste de software. E eu vou dizer mais, eu tenho algumas empresas que já me acionaram posteriormente, pedindo se a gente não tem como fazer um curso de teste de software, porque tem certificação para isso. E a gente sabe que, assim, infelizmente, devido ao tamanho das empresas, às vezes os recursos que ela possui hoje, ela às vezes não consegue profissionalizar essa parte de engenharia de software, que é interessante para ela, porque vai gerar muito menos retrabalho ao momento que ela implementa alguma coisa para vender. E gera menos manutenção, gera menos correção. Então, se você tem um teste forte, você, por exemplo, não precisaria ficar com esse tempo todo lá. Às vezes não é que você não tem um teste forte, você não tem tempo. Mas essas coisas precisam ser conciliadas e eu acho que é importante isso acontecer. Então, a FAESA, ela segue esse princípio. Ela tenta fazer a coisa com qualidade, porque é bom para você e, obviamente, é bom para nós, porque nós ficamos aí com a nossa consciência limpa, no sentido de que, se tiver algum problema depois com um software desse pego no mercado aí, se foi alguma coisa escondida, porque a gente não faz caixa aberta, né? A gente faz teste de funcionalidade. Funcionalidade, exato. Mas a funcionalidade que tinha sido testada, ela foi. Quando passou lá por nós, eu posso garantir que as funcionalidades que tinham que ser feitas, foram feitas. Se tinha lá um if, alguma tecla mágica faça outra coisa, isso não tem como garantir, e ninguém tem como garantir, porque ninguém faz código aberto. Mas, pelo menos assim, as funcionalidades do PAF foram bem testadas. Legal. Então, você sai com o seu vendas do período ajeitado, você sai com o seu movimento para SF ajeitado, isso a gente tem uma garantia de que... Bom, aí depende de cada estado, porque isso também é um daqueles itens que depende da unidade federada, né? Cada unidade federada está criando um mecanismo de você reportar essa atualização. Como você tem, por 1 ano, a possibilidade de alterar o seu código, desde que você relate isso para a Cefaz, cada Cefaz está criando um mecanismo de como é que você vai relatar isso. O Estado do Espírito Santo, por exemplo, você relata a partir de um documento que você especifica o que você alterou e entrega lá para a Cefaz.
A Bahia, por exemplo, exige que o Instituto Homologador ateste o novo MD5. Só que isso é uma viagem deles, porque não tem a menor condição de eu atestar o MD5 que eu não analisei. Suponha que você veio aqui, eu analisei e gerou o MD5 1, 2, 3, 4. Aí você vai lá e descobriu que tinha um relatório novo que o cliente pediu, uma telinha que ficou feia, você quer botar cor azul, o manualzinho lá que você não colocou, ou seja, você alterou, gerou outro MD5. Agora você vem e diz assim, Robert, atesta esse MD5 para mim? Impossível. Impossível. Tecnicamente impossível. Não tem condição. Mas uma coisa comum para todo mundo, né? Que pode fazer alteração no período de 1 ano, Sim. só muda um pouco as nuances de como comunicar como isso é para que você a Cefaz. comunica isso, Perfeito, verdade. mas não é necessário. Mudei, tem que homologar. Mudei, Não. tem que homologar. Você Não. tem 1 ano para viver aí sem precisar homologar de novo. Beleza, joia. Na verdade, analisar, né? Analisar, né? Pessoal, nós temos uma segunda turma para poder entrar aí. Robert, muito obrigado pela presença e pela agradeço ajuda. aí, Eu aprendi bastante também aqui, obrigado. Eu também aprendi. Pessoal, obrigado pela presença. Vamos pro lado B agora. Obrigado, valeu.